Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel 336, sexta-feira, 16 de maio de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana, mais uma vez agradecendo a todos aí pelo apoio, pelo incentivo. E lembrando, aqueles que por acaso ainda não seguem o Conexão Gel nas mídias, YouTube, Spotify, Apple Podcast, sigam lá. E ao final deixem sua avaliação, se gostaram, se não gostaram, deixem seu comentário, principalmente compartilhem com seus amigos. Bom, tema principal que escolhi para hoje é essa confusão relativa à reunião entre Zelensky e Putin, que acabou não acontecendo ontem lá em Istambul, na Turquia. Eu queria fazer uma síntese dessa semana em relação a essa questão aí, Putin, Zelensky, Trump, e deixa eu voltar lá para sexta-feira da semana passada, 9 de maio, quando tivemos aquela grande parada militar, o Putin lá recebendo chefes de Estado aí de alguns países, o presidente de honra, o convidado de honra, o presidente Xi Jinping da China, o presidente do Brasil, o presidente do Egito, o presidente do Vietnã, outros países. E me chamou bastante atenção já nesse evento, diversos líderes, chefes de Estado de países dos BRICS não comparecendo. A África do Sul não compareceu, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Indonésia, Índia. Nenhum desses países que fazem parte dos BRICS enviou seu chefe de Estado para a cerimônia, entre muitos outros. E quando foi sábado, dia 10, líderes de 4 países europeus, Reino Unido, França, Alemanha e Polônia, visitaram Kiev, visitaram o Zelensky lá em Kiev, na Ucrânia. E nessa visita eles lançaram a questão do cessar-fogo de 30 dias a partir de segunda-feira, dia 12. Isso foi no sábado, jogaram essa bola aí para o alto, né, inclusive colocando o Trump no meio, dizendo que fizeram uma videoconferência lá com o Trump, uma audioconferência, botaram tem uma fotografia lá deles sentados em volta de uma mesa e o celular no meio, o celular... teoricamente era o Trump falando com eles, etc., concordando com esse cessar-fogo de 30 dias. Isso foi no sábado. E aí, num surpreendente, não previsto, né, comunicado, uma entrevista do Putin na madrugada de sábado para domingo, e olha que o Putin teve aí uma semana bastante cheia em função dos líderes que estiveram lá pelo dia da vitória. O Putin, eram quase 2 horas da madrugada lá em Moscou, quando o Putin começou a falar com a imprensa e não aceitou perguntas. E ele elogiou, agradeceu as tropas da Coreia do Norte por terem ajudado a livrar aquela região de Kursk, ou seja, formalmente o próprio presidente da Rússia admitindo a presença de tropas da Coreia do Norte ajudando os russos. Depois agradeceu a presença dos chefes de Estado que foram prestigiar o 9 de maio. E aí ele falou o assunto que realmente foi para lá, foi por isso que ele foi falar aquela hora, que era tipo uma resposta àquele cessar-fogo de 30 dias proposto pelos líderes europeus, Zelensky e Trump. E ele dizendo que não ia aceitar o cessar-fogo, porque a Ucrânia não deu a mínima para o cessar-fogo de 3 dias que ele tinha estabelecido. Né, vocês acompanharam, na semana passada eu falei no Conexão Gel 335, que a Ucrânia realizou vários ataques de drones contra Moscou, né, muitos aviões de comitivas presidenciais indo para Moscou para a cerimônia do dia 9, e aqueles drones todos da Ucrânia atacando. Então a Ucrânia não respeitou aqueles 3 dias, então o Putin falou que não confiava na Ucrânia, não ia aceitar. Mas ele fez a proposta que foi gerou a grande expectativa da semana, que ele, nesse pronunciamento em frente da imprensa, em cadeia de rádio e televisão lá da Rússia, ele propôs um encontro entre Rússia e Ucrânia em Istambul, na Turquia, na quinta-feira, dia 15, ontem. Isso ele falou de sábado para domingo. E aí, lógico, domingo, né, o Zelensky, num primeiro momento, ele se pronunciou dizendo que só iria a Istambul na quinta-feira se o Putin aceitasse o cessar-fogo de 30 dias para começar já na segunda-feira. E aí o Trump entrou na jogada, né? É bom lembrar que o Trump já tinha entrado na jogada no sábado em relação ao cessar-fogo, né, entre Paquistão e Índia, um ponto importante, o Trump atuando na questão do cessar-fogo, e ele veio também com a questão de dizer para o Zelensky aceitar. Né? Ele disse para o Zelensky, olha, aceita, mesmo que não tenha um cessar-fogo de 30 dias, mesmo que o Putin não tenha aceitado começar o cessar-fogo de 30 dias, aceita ir para Istambul na quinta-feira, dia 15. E aí joga novamente a bola para o colo do Putin. Isso foi no domingo. E aí ficamos nessa incerteza se quem iria, se o Putin iria, se não iria. Quando foi quarta-feira à noite, o Kremlin confirmou que o Putin não iria. E o Zelensky tinha dito que se o Putin não fosse, ele não ia. Mas ele acabou indo.
E vimos ontem as cenas do Zelensky lá em Istambul, né, falando com a imprensa, tipo assim, olha, eu estou aqui, né, e estava esperando que o Putin viesse aqui. Ele já sabia que o Putin não ia, mas ele foi lá para justamente ter aquela imagem dele sendo entrevistado, todo mundo vendo ele lá. Depois teve uma imagem dele com o presidente Erdogan. E aqui um parênteses importante, veja a importância, né, do Erdogan, da Turquia, né, em toda essa questão, né. A Turquia é um ator geopolítico muito relevante no mundo atualmente. Ele tem uma posição geográfica aí que tem toda a relação aí com a Europa, a Ásia, o Oriente Médio, né? Então a Turquia é um ator que a gente tem que prestar bastante atenção. Pois bem, e aí o Trump fez um movimento interessante. Na minha avaliação, esse movimento do Trump de forçar o Zelensky a ir na reunião de quinta-feira deixou Putin realmente numa situação de muita exposição, porque deixou ele naquela situação tipo que ele que não quer a paz, né? Tipo Putin que ficou, né? Ou seja, o Trump fez aquele movimento todo, os líderes europeus lá na Ucrânia, etc. Zelensky foi lá em Istambul. As duas delegações estavam lá, mas o Zelensky acabou não participando da reunião, porque, obviamente, o Putin não indo, ele não ia participar da reunião, e acabou, digamos assim, a imagem do Putin acabou ficando ruim. E aí eu achei que ia ficar por isso mesmo, né, a imagem do Putin ruim, etc., quando o Trump amenizou ontem, voltando para os Estados Unidos, no final aí da viagem dele ao Oriente Médio. Ele deu uma amenizada e soltou aquela frase de que esse conflito só vai ter um cessar-fogo, só vai parar quando eu me encontrar pessoalmente com Putin. Obviamente que essa frase dele, ele deu essa entrevista, ele largou essa frase rápida ali, em pé, não sei se vocês viram o vídeo, e ele respondendo a um repórter da BBC, ele largou essa frase de que só vai ter cessar-fogo quando eu me encontrar pessoalmente com Putin. E obviamente isso aí vai gerar bastante comentário ao longo do dia de hoje, amanhã, etc., sobre o que exatamente o Trump quis dizer, quando que ele vai se encontrar com Putin, etc., etc. Eu já estava comentando com vocês de uma possível mudança de postura do Trump nessa questão do conflito. Desde o início, o Trump tinha se posicionado bastante assim, pró-Putin, digamos assim, não é bem pró-Putin, mas defendendo muito a Rússia, protegendo muito a Rússia, poupando a Rússia. Todo mundo lembra daquela cena lá na Casa Branca com Zelensky, etc. Então, a visão geral é que o Trump estava muito pró-Putin, quando, na verdade, a grande estratégia dele era retirar a Rússia do colo da China, né? Essa aliança entre Rússia e China, muito ruim para os Estados Unidos. E parar a guerra e tirar a Rússia do colo da China. Só que nós fomos vendo que o Putin estava enrolando o Trump, ele também não é bobo, estava vendo isso. Aquele enviado dele para as negociações foi lá 4 vezes conversar pessoalmente com Putin enrolando o Trump em relação a essa questão do cessar-fogo, em relação à questão da paz, porque é uma questão muito difícil, eu sempre tenho trazido isso para vocês, é realmente uma questão bastante complicada, a Ucrânia admitir, digamos assim, reconhecer que aqueles 20% do território ucraniano que hoje a Rússia ocupa faz parte da Rússia, né? Não é mais parte da Ucrânia, isso é muito complicado, então para fechar esse acordo é muito difícil, mas podem ter certeza, o Putin está doido para acabar esse conflito, mas ele tem que sair bem na foto. Isso é que a gente não pode esquecer. O Putin não pode encerrar esse conflito, fazer um cessar-fogo, um acordo de paz, etc., sem ficar bem na foto para o ambiente interno. Este é um objetivo muito grande. E falando sobre essa visita que o Trump fez ao Oriente Médio, né, porque essa declaração dele foi voltando do Oriente Médio, dos Emirados Árabes Unidos. Ele primeiro foi na Arábia Saudita, impressionante a visita na Arábia Saudita, 2 eventos que eu trago aqui para vocês como os mais relevantes. Primeiro, um investimento de 600 bilhões de dólares da Arábia Saudita nos Estados Unidos, incluindo uma venda de armas de 142 bilhões de dólares. Nunca teve a maior venda de armas dos Estados Unidos da história, né, 142 bilhões de dólares, nunca vi isso, um valor exorbitante. E também um outro evento muito importante que aconteceu na Arábia Saudita, que foi o encontro do Trump com o presidente da Síria. Vamos lembrar que esse grupo sunita tomou a Síria do Assad, o Assad muito ligado ao Irã, muito ligado à Rússia, fugiu para a Rússia em dezembro do ano passado, e o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ele conseguiu costurar esse encontro, trouxe o novo presidente da Síria, se encontrou com o Trump lá na Arábia Saudita, e o Trump prometeu retirar as sanções econômicas contra a Síria. Então o Trump enchendo a bola do Mohammed bin Salman virando aí, digamos assim, um nome importantíssimo ali na geopolítica do Oriente Médio.
Obviamente que Irã não gostou nada disso, Israel também não gostou, porque, aliás, nessa visita, essa primeira viagem internacional do Trump, logicamente não considerando a ida dele ao Vaticano, né? A primeira viagem internacional dele, ele não foi a Israel, ele foi à Arábia Saudita, foi ao Catar e foi a Emirados Árabes Unidos, não passou em Israel. E, logicamente, que esse bate-papo aí com o novo presidente sírio, retirar as sanções econômicas com a Síria, Israel não participou dessa negociação. A Turquia participou. Interessante isso, porque a conversa do Trump com Mohammed bin Salman, o presidente da Síria, foi também com o presidente Erdogan da Turquia ali, em áudio, participando, segundo as fontes que nós acessamos. Então, mais uma vez, a Turquia tendo um papel importante também na região. Turquia e Arábia Saudita, papéis importantes. Depois o Trump foi ao Catar, Emirados Árabes Unidos, e mais acordos, mais muito dinheiro aí de investimento para os Estados Unidos, e o Trump voltou ontem, então, para o Washington. Então, esse é o pacote geral, o pacote inicial para vocês. Segundo ponto para trazer para vocês, que a gente não pode esquecer, muito importante, a instabilidade que ainda está entre Índia e Paquistão. Tivemos na semana passada um estresse grande com relação a esse conflito entre Índia e Paquistão, depois do ataque da Índia, vocês acompanharam no último Conexão Gel, e tivemos de sexta para sábado esse ataque digamos assim, forte da Índia contra bases paquistanesas, o contra-ataque paquistanês, e no sábado veio aí o Trump falando que tinha conseguido costurar durante a noite um cessar-fogo entre os dois países. E aí entrou a guerra informacional. Muito importante a gente entender isso, né? Uma tremenda guerra informacional, muito rápido, falando dos aviões Rafale indianos que foram abatidos pelos aviões chineses que o Paquistão possui, que a defesa antiaérea paquistanesa foi muito mais eficiente, também derrubando drones da Índia, etc. Bom, eu não vi nenhum enterro de piloto indiano e nem piloto indiano capturado pelo Paquistão. Então, eu não sei, eu não posso afirmar para vocês se realmente esses 3 Rafales indianos foram abatidos pelo Paquistão. Não tenho como afirmar. Agora, e aí teve aquela questão das ações das empresas de armamento da China terem se valorizado, isso aí foi assunto da segunda-feira agora, e ficou muito em cima disso, né? Muitas reportagens ao longo da semana exaltando aí o sucesso das armas chinesas. E aí cada lado com sua narrativa, né? A Índia, inclusive, chegou a mostrar vídeos, né? Mostrando que os ataques que realizou de sexta para sábado da semana passada atingiram posições estratégicas do Paquistão, muito próximas das instalações, inclusive, nucleares. Então, tem uma linha aí digamos assim, de raciocínio de que o Trump se meteu na questão porque o problema chegou num limite, e aí fica aquela pergunta para vocês também, né? O que vocês acham, né? Qual seria a linha vermelha para Paquistão e Índia empregarem suas armas nucleares? 2 países com armas nucleares, né? Qual era a linha vermelha? O que Índia ou Paquistão fariam que levaria o outro país usar? Imagine a tensão nesses últimos dias, na semana passada, né? Quarta, quinta, sexta, no Estado-Maior das Forças Armadas dos 2 países, Paquistão e Índia, nos governos dos 2 países, para decidir sobre o emprego das armas nucleares ou não. E aí eu acho que quando a coisa chegou num ponto aí bastante forte, o Trump acabou entrando. Tem gente que fala que o Trump entrou porque o Paquistão, com os aviões chineses, começou a mostrar aí um êxito contra a Índia, isso não era interessante para a Índia aliada, não aliada, mas o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, tem fortes relações com o Trump, então ficaria, digamos assim, mal na foto, né, a Índia perder novas aeronaves para o Paquistão. Então essa é uma linha que eu não compro muito, porque as entrevistas, as coletivas que o Ministério da Defesa da Índia fez ao longo da semana, mostrando vídeos de onde que os ataques da Índia atingiram dentro do Paquistão, realmente mostram ataques muito grandes. A Índia tem um poder militar bem superior ao poder militar do Paquistão, marinha, força aérea, etc. A Índia é considerada hoje a 4ª maior potência militar do planeta. Então, eu acho que, não sei, essa narrativa de que o Paquistão foi muito bem, que as armas da China, isso tem muito a ver com guerra informacional, né? Então temos que estar de olho, temos que tomar muito cuidado. E vamos seguir acompanhando, porque, né, é uma situação muito tensa ainda entre Índia e Paquistão. Volto a falar para vocês, se vocês querem entender o grau de tensão entre Índia e Paquistão, acessem a mídia dos 2 países. Bom, vamos ficar de olho? Vamos. Bom, estamos de olho, obviamente, Israel e Hamas. E essa semana tivemos a novidade de um refém
né, israelense, com nacionalidade, com cidadania americana, foi solto. E isso também acabou mostrando que as relações aí dos Estados Unidos com Israel não estão lá muito boas, porque essa foi a negociação que os Estados Unidos fez via Catar com o Hamas para liberar esse último refém que tem cidadania americana. Então, atualmente, a estimativa aí dos meios israelenses, né, das notícias do Ministério da Defesa de Israel e da mídia israelense, que entre 20 e 23 reféns ainda estão em poder do Hamas dentro da faixa de Gaza com vida, né, e mais 30 corpos de outros reféns que devem estar por lá. Israel segue cercando e tentando asfixiar ao máximo a faixa de Gaza, e muitos protestos internacionais com relação a isso, não está deixando entrar ajuda humanitária, comida. Israel disse que tem comida suficiente lá dentro para todo mundo, que o Hamas segura essa comida. Então, assim, vamos aguardar, né, como que vai avançar essa postura de Israel dentro do Hamas, porque a última decisão do gabinete do Netanyahu é de efetivamente tomar totalmente a faixa de Gaza. Então, esse conflito ali não tem data para acabar. Tivemos semana passada, que eu comentei com vocês, o cessar-fogo entre Estados Unidos e os Houthis, mas nada entre cessar-fogo de Houthis com Israel. Então é algo também para nós seguirmos acompanhando a questão dos Houthis lá embaixo, mas nessa semana aí foi mais tranquilo comparado com o início da semana passada. Também naquela região, negociações do programa nuclear iraniano. No último domingo, teve a 4ª reunião de coordenação entre Estados Unidos e Irã, intermediada por Omã. E, a princípio, as coisas parecem ter... Pelo menos o Trump disse que estava prestes a fechar o acordo, embora o Irã tenha negado. Porque está aquela questão que eu já comentei com vocês, que o grande impasse é que os Estados Unidos querem que o Irã desmantele totalmente o seu programa nuclear, que o Irã defende que é um programa nuclear para fins pacíficos, né? Então eu acho que sem saída isso aqui, né? Lógico que quando o Trump anunciou ontem que as negociações com o Irã estavam muito próximas de serem fechadas, etc, os preços do barril do petróleo chegaram até a baixar em função disso, porque vão jogar mais petróleo do Irã no mercado, né? Porque se os Estados Unidos deixarem de sancionar o Irã, um novo acordo com o Irã, obviamente você vai jogar mais petróleo. O Irã é um grande produtor de petróleo, fornece esse petróleo para a China, obviamente com desconto, porque não pode vender esse petróleo para mais ninguém, não consegue vender esse petróleo para mais ninguém, vende para a China. E se efetivamente sair um acordo aí com o Irã e Estados Unidos, o preço do petróleo global vai dar uma queda. Então isso nós sentimos essa semana também. Outra coisa que estamos de olho é nas consequências da reunião da CELAC, da Comunidade de Estados Latino-Americanos, que aconteceu lá na China, né? O encontro deles com a China, e o presidente Xi Jinping, obviamente, tirando proveito da postura do Trump, de tarifas, etc. O Xi Jinping falando mal do Trump, não citando nominalmente, mas falando que a China é pró o multilateralismo, é pró-globalização, os presidentes de vários países seguindo essa linha, e tudo indica aí que a China deve investir forte aqui na América do Sul, na América Latina de uma maneira geral, tentando meio que tomar a posição dos Estados Unidos como líder regional. Então, eu recomendo e acredito que isso vai acontecer. Os Estados Unidos vão ter que olhar aqui para a região, especialmente para a América do Sul, e com mais cuidado em termos de investimentos, etc. Inclusive, na semana que vem, prevista a chegada do comandante do Comando Sul, do almirante Holsen, que é o comandante, é o responsável pela área toda da América do Sul, América Central, Caribe, né? Os Estados Unidos dividem o mundo em regiões de comandos combatentes, né, regionais, geograficamente falando, e o comandante do Comando Sul ele vai fazer a sua primeira visita ao Brasil. Já fez no final de abril lá na Argentina, e agora vem ao Brasil na semana que vem, segunda e terça-feira. Então, assim, algo para nós acompanharmos, porque fatalmente a visita, o almirante Holsen vai vir trazendo o recado de que os Estados Unidos estão muito preocupados com a presença da China e da Rússia cada vez maior aqui na América do Sul, especialmente a presença chinesa. Essa sim é a que mais preocupa os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam ter um plano para a região, né? E isso não é do governo Trump, já não tinha um plano para a região já há muito tempo. Então, isso aí é algo que os americanos vão ter que refletir como fazer. Guerra de tarifas entre Estados Unidos, uma boa notícia. No último final de semana tivemos aí um entendimento entre Estados Unidos e China lá em Genebra, e aí as tarifas foram postergadas para 90 dias, foram reduzidas e aí postergadas para 90 dias. Então vamos seguir acompanhando as duas maiores economias do planeta, Estados Unidos e China, 43% do PIB global. Logicamente que essa guerra comercial interessa para todo mundo, temos que estar de olho.
E, para fechar, estamos de olho, uma notícia para vocês, essa semana a troca da presidência do Conselho do Ártico, passando da Noruega para a Dinamarca. O Ártico não tem um tratado como tem na Antártica, mas lá no Ártico temos exercícios militares, teste de armas, exploração mineral, nada disso pode na Antártica, mas no Ártico tem. O Conselho do Ártico somente surgiu em 1996, o Tratado da Antártica é de 1959, e os países árticos eles acordaram lá em Ottawa, capital do Canadá, criar o Conselho do Ártico. Então, os 8 países árticos são os países cortados pelo Círculo Polar Ártico, eles são chamados de países árticos, criaram esse conselho e aí tem vários grupos de trabalho, mas principalmente em áreas de pesquisa e apoio, etc. Só que tem uma questão importante, né? Dos 8 países árticos, 7 são da OTAN. E aí, com o início da guerra Rússia e Ucrânia, em 2022, a situação ficou muito complicada. A sede permanente, a Secretaria Permanente do Conselho do Ártico fica em Tromsø, que é uma cidade da Noruega, lá no norte da Noruega, e a presidência é protempórea, a cada 2 anos, mandato de 2 anos. Fica 2 anos num país, 2 anos no outro, etc. E agora com a Dinamarca. É interessante ser a Dinamarca justamente nesse momento, né? Há pouco tempo atrás, estávamos discutindo a questão do Trump querer a Groenlândia, etc. E a Groenlândia, como vocês sabem, um estado associado da Dinamarca. E vamos acompanhar, vamos ver se o Conselho do Ártico consegue trabalhar efetivamente, coordenar suas reuniões e os seus grupos de trabalho com essa questão aí da guerra entre Rússia e Ucrânia. Só um detalhe para vocês, o Conselho do Ártico permite observadores. 13 países atualmente são observadores do Conselho do Ártico. O Brasil não é. China é, Japão é, Coreia do Sul, Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha, França, Índia são observadores do Conselho do Ártico. Por que o Brasil não é observador do Conselho do Ártico? O Brasil fica longe geograficamente do Ártico. Tá bem, mas todas as grandes potências estão no Ártico e na Antártica, né? Então é aquilo que eu sempre falo em minhas palestras, minhas aulas, etc. Meus alunos estão cansados de ouvir isso, né? Qual é o tamanho do Brasil, né? O que nós queremos ser? Então, se nós queremos ser protagonistas efetivamente nesse cenário global, nós temos sim que participar da governança do Ártico. Bom, vamos para as boas notícias. Tenho 2 boas notícias para vocês. A primeira vem da ciência e do agronegócio brasileiro, a engenheira agrônoma e pesquisadora brasileira, né? A Mariângela Hungria, foi agraciada essa semana com o Prêmio Mundial de Alimentação por seu trabalho com insumos biológicos que revolucionaram a agricultura aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um campeão do agro. O prêmio é conhecido como Nobel da Agricultura, né? Chamam de Nobel da Agricultura, a primeira vez que um brasileiro recebe esse prêmio. Achei assim muito importante. O Brasil não pode ser apenas o país do agro, mas essa notícia eu quis trazer para vocês porque ela mistura o agro, mas também ciência, né? Ou seja, a importância também de nós valorizarmos digamos, os nossos cientistas, as pessoas de qualidade que pensam inovações, coisas assim boas para nós melhorarmos em vários setores, inclusive no agro. E a segunda grande notícia é que hoje termina o exercício do Obangame Express, um exercício que é coordenado pela Marinha dos Estados Unidos na costa ocidental da África, especificamente no Golfo da Guiné. O país africano que foi sede do Obangame desse ano foi Cabo Verde, um país muito amigo, um país onde o Brasil tem uma missão da Marinha do Brasil lá, apoiando a Guarda Costeira de Cabo Verde, e a nossa fragata Defensora, único navio de guerra de toda a América Latina, participando do exercício, mostrando a bandeira brasileira, apoiando os nossos amigos africanos nos treinamentos contra pirataria, contra abordagem de outros navios, etc. As marinhas africanas, de uma maneira geral, lógico, não são todas, mas de uma maneira geral, com bastante deficiência nesse tipo de treinamento. Então, assim, foi uma participação muito exitosa. Tive a oportunidade de entrar em contato ontem com o comandante da 1ª Divisão da Esquadra, que comandou a presença brasileira nessa missão, junto com a comandante da fragata Defensora, seus oficiais. Foi uma participação muito exitosa, muito elogiada pelos americanos que coordenaram o exercício, então fiquei muito feliz. Outras 4 marinhas europeias também participaram, mandando navios efetivamente, e quase todas as marinhas e guardas costeiras do Golfo da Guiné também participaram. Então é esse Brasil que eu acredito, tá? Vamos lá, muito obrigado pelo prestígio de vocês, tá? Se gostaram, deixe sua avaliação, deixe seus comentários ou perguntas no YouTube e, principalmente, compartilhe com os amigos de vocês que querem estar bem informados como vocês querem. Um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira. Fiquem com Deus. Muito obrigado.